Se você percebe que você tem lutado contra situações para transformar a sua vida, para melhorar a sua condição de vida, e você percebe que você tem insistido com a sua realidade é tudo aquilo que se apresenta para você, é a sua casa, a sua família, são suas amizades, seus ambientes. Se você percebe que você tem lutado, que você tem gastado uma quantidade enorme de energia emocional, você tem falado, você tem pedido, e você percebe que nada tem mudado, e você sente que você é uma pessoa que dá o seu melhor, mas ainda assim a coisa não muda, então você precisa olhar para dentro de você. Quem você está sendo com você? E qual é a força que você está usando para que a sua realidade muda? E seja sincero com você. Seja sincera. Porque muitas vezes nós queremos impor coisas ao outro. Queremos impor situações de ambientes. E a imposição, ela não faz parte da solução em nada. A nossa vida, ela é como que se fosse um rio. O rio, ele sabe que tem consciência que ele é uma água e ele desce. Se tiver pedra, pau, ele não vai discutir com a pedra, sai do meu caminho. Ele simplesmente segue. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você insiste em pessoas, lugares. Então são determinadas situações que você continua insistindo. E você precisa ser humilde. Se você quer uma mudança, você precisa aceitar o percurso do rio. Muitas vezes não vai ser essas pessoas, nem esses lugares que fará parte da sua mudança, que fará parte do real sentido da sua vida, daquilo que você deseja para você. Muitas vezes temos um sonho e costumamos incluir outros nos nossos sonhos. E nem nos questionamos qual o direito eu tenho de querer que o outro participe comigo. Se ele não tiver a vontade de descer comigo como o rio, mesma direção, eu não posso querer nada. Então eu tenho que ser humilde para aceitar que às vezes eu vou precisar me retirar de locais, me retirar de presença. E eu não estou dizendo que é fácil, mas enquanto você não fizer isso, você não olhar para você, para aquilo que você é, primeiro você precisa saber quem estou sendo, o que eu ofereço, estou recebendo isso. Então, se você não está recebendo isso, você também não está sendo isso para você mesmo. E quando eu quero dizer que você precisa se retirar, não é uma mentira. É tão verdade quanto um rio que não vai subir, quanto um rio que não vai discutir com uma pedra, ele vai seguir o caminho dele. E quando você se escolhe, então você consegue realizar os seus sonhos, seus objetivos. E se você tiver que sair de ambientes, você encontrará um ambiente adequado, pessoas que se adequam a você. E eu compreendo que na maioria das vezes, e principalmente porque eu passo por essas experiências, tanto eu tive essa experiência na minha própria vida, como eu passo por essa experiência, quando eu atendo pessoas que estão passando por situação onde é visto e notório que a família não quer caminhar com ela. E o que acontece? Ela está insistindo em algo que vai sabotar os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos. E se você tem planos bons, não porque você é uma pessoa santa ou santificada, mas porque você quer o bem, você tem que confiar nisso. E você precisa confiar nisso e seguir nos seus planos, seguir nos teus objetivos, independente de quem esteja com você ou não. O que vai te levar a atingir exatamente o seu objetivo é o tamanho do conhecimento que você tem, o tamanho da capacidade que você toma por você mesmo e fala, eu hei de ter isso em minha vida.
E a maioria dos casos a pessoa apenas quer paz, saúde, ela busca por harmonia, boa convivência e prosperidades. Eu costumo dizer que prosperidade não é só riqueza, mas a maioria busca apenas uma prosperidade para que faça parte da vida dela, e nem isso ela está conseguindo, porque está com pessoas erradas, ambiente errado, discutindo com pedras, discutindo com pau no meio do teu caminho. Não discuta, segue o rio, segue o percurso, porque a única pessoa capaz de criar a sua realidade é você mesma. E tudo que você sonha, tudo que você acredita, você consegue realizar. Só que o que impede a maioria das pessoas de realizar os seus sonhos e os desejos é parar no percurso do caminho e insistir que outras pessoas sigam com ela. É insistir em permanecer em ambientes que não soma com aquilo que ela tem em mente. Isso é muito profundo. Mas se você parar e ser humilde com você, você vai perceber os teus pensamentos, os teus sonhos, os seus desejos, algo que é para o bem, mas você não consegue avançar porque você espera que algo ou alguém te acompanhe. Se a pessoa já teve a oportunidade de saber o que você quer e não deu um passo, você precisa dar o seu passo, independente, porque eu já vi pessoas perder tempo, e tempo é vida. E quando você perde a sua vida, você não tem mais tempo. E pronto, acabou. E é isso que acontece. E muitas vezes nós, por acharmos que somos bons, esperamos que o outro seja bom. Mas quem garante que também nós somos bons? Porque de repente aquilo que faz bem, no meu interessante ponto de vista, pode não parecer bom para o outro. E eu não posso achar que é. Eu não, achar até você pode, mas exigir jamais. Quando a gente quer algo, impõe algo que o outro faça, com certeza já é o fracasso. O seu fracasso é o fracasso de todos. Então, quando você quer algo para a tua vida, você decide caminhar esse caminho, você vai caminhar sozinho ou você vai voltar para a grande manada, que é assim que se diz. Quando pessoas insistem em permanecer em ambientes que não condizem com aquilo que você sonha. Eu vou trazer um exemplo familiar, como é o caso aqui. A maioria das vezes eu atendo mulheres onde elas lutam para ter um relacionamento onde que tem companheirismo, reciprocidade, carinho, respeito. E esse cônjuge, ele insiste em permanecer nas amizades de solteirice. E muitas vezes ela cede e vai para festas e vai para determinadas situações onde existe álcool, né? E isso impede o desenvolvimento da paz, da harmonia, da proteção da família. O homem, ele tem que ser homem, saber qual é o papel de homem, a mulher ser mulher e saber qual é o papel da mulher. E essa mulher, ela não consegue, ela não pode barrar com força, ela não pode barrar com exigência. Uma vez que você quer caminhar um caminho, o outro insiste em não caminhar, ou você vai com o outro para o caminho da manada, da grande boiada humana, ou você segue o seu caminho. E está tudo bem. O que acontece é que nos foi ensinado que o casamento é uma entidade que temos que viver até que a morte nos separe. E isso não é verdade, não. Então você vai morrer para que o outro viva. Perceba, Cinta, o que acontece. Muitas pessoas morrem e a vida continua. Então, você não é importante para ninguém. Seja humilde de entender. Você só é importante para você. Porque sem você, não existe você. E quando você se cura, quando você decide melhorar a sua vida, você melhora a vida de quem realmente ama você, de quem realmente se preocupa com você. Eu sei que não é um processo fácil, mas muitas vezes a gente está sacrificando a nós mesmos por querer que os outros sigam com a gente.
E aí a gente sacrifica aquelas pessoas que realmente nos amam, depende às vezes da gente. E tá tudo bem se por muito tempo você não sabia disso e não pôde fazer. Mas quando você toma uma consciência de que é impossível mudar outras pessoas sem que elas queiram, porque o convite você deve fazer, mas a pessoa não quer, você deve respeitar isso. E lembra sempre do rio. O rio, ele não questiona as pedras que estão no meio do caminho. Ele não questiona os paus do caminho. Ele simplesmente segue o percurso. Então eu convido você a seguir o percurso da sua vida, tendo clareza do que você quer, do que você deseja para você, independente do que for. Se você acredita que é bom, mantenha-se firme nisso, convide todas as pessoas que estão ao seu redor, que você ama, que é importante para você, para caminhar, sem exigência. Muitas vezes nós temos que abrir mão de nossos pais, irmãos, parentes, amigos e de lugares também. E muitas vezes a gente vai ter que seguir sozinho esse caminho, porque a nossa vida aqui, ela é efêmera. Sim, é passageira, é curta, é pequena. E tudo que nós fizermos aqui, seja bom ou seja ruim, vamos prestar conta para nós mesmos, não vai ser para outros não, porque você vai colher exatamente aquilo que planta na tua vida. Pessoas que gostam de se divertir, de festar, eles não estão fazendo mal para ninguém, não. O que acontece é que nós, que talvez não curta muito esse processo, nós precisamos respeitar quem está lá, porque senão vai dar atrito, vai causar sofrimento para as duas partes, porque para aquela pessoa que não quer, é ruim, para quem quer, é bom. Então, é só uma questão de consciência, de respeito. Isso é ser recíproco. Se fala muito em reciprocidade, mas as pessoas não compreendem o que é reciprocidade de tal maneira. A reciprocidade é você respeitar o outro nas suas escolhas. As escolhas do outro não tem que ser iguais às suas. E se fala também muito em amor próprio, que também se vê que só se fala. O que é amor próprio? Não é querer ser amado pelos outros, não. Exigir que a pessoa te escolha, exigir que o outro faça o que você quer. Amor próprio é você se escolher devagarinho, sem imposição, sem exigir que os outros te amem só porque você acha que você é importante. E infelizmente acha que é importante, porque quando você morre, a vida vai continuar, o mundo vai continuar. Por pouco tempo, algumas pessoas vão chorar por você, algumas. E depois de certo tempo, nem mais nenhuma, alguma. Simplesmente acabou.